Que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família e tudo o que você fizer possa estar sendo protegido pelas mãos do Senhor. Eu desejo que a graça de Cristo, o amor do Senhor esteja na sua vida, no seu lar e também com toda a sua família. Graças a Deus por mais uma rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de falarmos do seu amor, das suas maravilhas, da sua grandeza. Eu sou muito feliz por ser cristão. Eu sou muito feliz por ser um crente revelado em Cristo Jesus. Nesta ocasião, eu quero falar juntamente com você, quero lhe convidar a pensar comigo. Eu não sei aí, você, mas eu tenho notado, tenho visto, tenho ouvido, tenho assistido, até mesmo nas ruas, as pessoas nas casas, em frente às suas casas, nas escolas, na mídia, nas instituições, está aumentando de uma maneira terrível. As pessoas que não creem em Deus. Está de uma maneira terrível os que não crêem em Deus. E ainda lhes digo mais, pregando que Deus não existe. Está aumentando o ateísmo, os descrentes de uma forma geral, os que são crentes estão perdendo suas forças, as trevas estão fazendo volume e as pessoas estão sem meio de agir. Os que deveras ser cristão estivessem debaixo da proteção do Senhor, guiados pelo Espírito Santo para combater esse tipo de espírito. E infelizmente nós temos assistido, eu tenho procurado, eu olho, ouço um, ouço outro e não bate em cima desse espírito terrível que tem atingido os púlpitos também. Meus preciosos irmãos, eu quero começar falando, lendo aqui nas Escrituras, no Salmo 14, o salmista Davi narra dessa maneira. Eu vou ler 2 versículos, ou melhor, 3 para começarmos. No Salmo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O verso 3 diz: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Pai da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nesse tempo que estou vendo na minha frente, Senhor, igrejas que outrora tinha o poder do Espírito Santo e de uma hora para outra eles deixaram esse poder. Ó Senhor, irmandade que cantavam com amor, não buscavam os prazeres do mundo, louvavam a Deus, oravam às madrugadas, tinham culto de oração de joelho. Infelizmente, Senhor, parece que a preguiça tem tomado conta, parece que a falta de amor tem inundado os púlpitos do Brasil e uma frieza tem
entrado nas pregações, eles não atingem o alvo, não podem falar contra o pecado, porque alguém vai se levantar contra. Não podem pregar a sã doutrina, porque tem comichão nos ouvidos. Então, estão amontoando para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Onde fica o Evangelho de Cristo? Onde fica a doutrina dos apóstolos? E aí fora está aumentando. As pessoas não há Deus. Prove que Deus existe. Onde existe um Deus. E os que assim se chamam crentes, estamos, na maioria das vezes, nos acovardando, trancafiados em nossas portas fechadas, enquanto esse mundo tem que estremecer, precisa estremecer e conhecer que existe um Deus vivo em nossas vidas. Ó Senhor, derrama da tua unção sobre a minha vida, Senhor. Abençoe também, meu Deus, esse irmão e irmã que está me assistindo nesta hora, Senhor. Não deixe eles serem desse tipo de crente conformado com as coisas deste mundo, Senhor. Leva para longe, Senhor, o pecado e a maldade. Ó Cristo vivo, abençoe o que eu irei falar nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois é, meus preciosos irmãos, eu estou falando. Eu tenho visto muitos comentários, ouvido, lido. Prove para mim que existe Deus. E os crentes quietos. Vocês se lembram do afrontador Golias? Lembram do afrontador Golias? Ele está aí afrontando a tua fé agora. O Golias desse tempo presente está aí te amedrontando. Então eu tenho visto, ouvido, lido, escutado, constatado com as minhas faculdades mentais boas e que eu tenho e com a direção do Espírito Santo para discernir os espíritos, estou farto de ver descrença. Eles estão dizendo não a Deus, para que ir à igreja? É melhor que feche isso, é melhor que feche as portas. Quem acredita na Bíblia? Quem acredita que existe um Deus porque a fome está na terra? Quem acredita que existe um Deus porque tem pessoas enfermas e não são curadas? E por aí vai. Como se desde o princípio não fosse dessa maneira. Escarnecedores. Aqui Davi diz, o nécio ou o insensato, o louco, diz no seu coração, não há Deus. Não há. Estão dizendo. Sabe por quê também? Porque nós, crentes, não mostramos vida de Deus em nós para emudecer Satanás, fazer Satanás mudo. Mas nós estamos acomodados demais. Infelizmente, não se tem culto como tinha no passado. Nos cultos nos dias de hoje um entra e sai, levanta, entra para dentro, sai para fora, vai no banheiro toda hora, mastiga um chiclete. O pastor está pregando, não estão acompanhando. Se o pastor chama a atenção, simplesmente não volta mais. Antigamente se ia à igreja com dedicação. As irmãs vestidas corretamente, com trajes, com pudor honesta, e os homens também, até seus filhos e crianças. Hoje, se não tiver um entretenimento, ninguém mais vai à igreja dobrar o seu joelho e orar. E o nécio está crescendo. A incredulidade, o ateísmo está
tomando conta, nas escolas estão ensinando, se você tem neto, se você tem filho pequeno, e você não está ensinando sobre o Deus vivo a eles, nas escolas está inculcando neles que não há Deus. Sim, nas escolas está inculcando neles que tanto faz nascer o homem, mas ele pode mudar. Ele pode mudar de sexo a hora que ele quiser. Você tem reparado isso ou está fazendo vistas grossas? As instituições estão corrompidas. As instituições estão corrompidas. De todos os lados. Tanto direita como esquerda. Só existe um lado certo. O lado do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. O Nécio está aí dizendo, não há Deus. Eles têm se corrompido. Fazem abomináveis em suas obras. Sim, porque agem como se não houvesse juízo final. Mentem, roubam, praticam atrocidades, casa, descasa. Mocinhas engravidam. E daqui a pouco está grávida de novo. A droga aumentando. A mentira, a promiscuidade, a bebedeira, as noitadas, as danceterias crescendo e as igrejas perdendo sua força. E ministros do Senhor, onde que estamos? É hora de levantar. É hora de se levantar com a Bíblia e o Espírito Santo em nós. Ô irmãos, vocês não têm sentido isso? Vocês não estão sentindo isso? Que a morte está aí? Claro que está. Não há ninguém que faça o bem. O salmista dizendo, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Pois bem, eu quero parar aqui. Desviaram-se todos. Se desviar significa que você desviou de um lugar. De uma fé cristã, você desviou da Bíblia, você desviou do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo está na condição que está, porque o mundo também jaz no maligno. Mas o crente, que outrora tinha prazer em ler a Bíblia, e trocou esse prazer por vídeos em YouTube, deixaram de ler as Sagradas Escrituras para ficar procurando vídeo de arqueólogos. O que um arqueólogo pode oferecer a você? O que ele pode trazer a você? Todo vídeo que a gente vê de evangélico é desfazendo das Escrituras. A maioria dos vídeos que vemos de evangélicos é colocando em dúvida a Bíblia Sagrada, é colocando em dúvida a fé, é colocando em dúvida as doutrinas. Esses são os evangélicos. Colocando em dúvida as doutrinas, a sã doutrina. Em Gênesis, no capítulo 6, diz que a raça humana havia se corrompido. Capítulo 6 de Gênesis. Eu poderia ler aqui para vocês. Diz assim, olha aqui o finalzinho do capítulo 6. Verso 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida.
Hoje está corrompido os lares. Hoje está corrompido, não tem mais o casal, o homem e a mulher. Alguém tomou o lugar do outro. Homossexualismo, lesbianismo, criando filhos alheios. Naquele tempo a terra havia se corrompido diante da face de Deus. E é diante de Deus que eles estão se corrompendo hoje. E eu, como um testemunha do Senhor Jesus Cristo, eu não posso deixar de falar. Encheu-se a terra de violência. De tanto se corromper, de tanto rir das orações de joelho. Que estão rindo na rede social das orações. Estão rindo. Estão rindo das doutrinas dos apóstolos. Estão rindo da Bíblia Sagrada. De tanto acontecer isso que tem se corrompido de uma tal maneira que a terra está cheia de violência. Vê como está aumentando a violência. Olha como está, olha nas ruas, olha no trânsito, olha nas escolas, olha no comércio, nos bares. Termina em briga que a polícia, sexta-feira, sábado à noite, precisa intervir na maioria do tempo. E os que estão de plantão nos hospitais dizem: sexta-feira é o dia mais terrível à noite, porque de 10 em 10 minutos está chegando gente esfaqueada das noitadas, está chegando gente esfaqueado no SAMU, no SEAT, está chegando que brigaram, quebraram garrafa na cabeça um do outro. E as igrejas que viviam cheias de pessoas orando, tem 3 pessoas dentro da igreja. E ainda assim, esses que estão lá perdendo as forças também. Porque os outros estão em casa deitados no sofá, olhando vídeo no YouTube, procurando algum meio de afrontar o culto da igreja. Procurando algum meio de levantar contra a palavra de Deus. E por aí vai. Isso é o que eu tenho assistido, meus preciosos irmãos. Eu não sei vocês. Isso está aí. Isso está na mídia. Está ovacionado. Ninguém pode omitir, ninguém pode dizer que não é. É assim que está. Sim. E Deus viu a terra. E eis que estava totalmente corrompida. Porque toda a carne havia corrompido-se. E havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha as carnes humanas. Corromperam o seu caminho sobre a terra hoje ou não? Sim e sim. O que era pecado há tempos atrás deixou de ser pecado, não é? O que era doutrina há tempos atrás deixou de ser pregado. O Deus que se alegrava da doutrina parece que não está se incomodando mais, não é? É isso que os pastores estão inculcando em nossa cabeça. É isso que os pastores estão inculcando. Mas Deus tem doutrina ainda. Deus quer que guardemos a sua doutrina. Paulo escreve a Timóteo: tenha cuidado da doutrina que aprendeste. Como eu vou jogar a doutrina fora? Não, não e não. Então, meus preciosos irmãos, desviaram-se todos juntamente. Desviaram, alguns desviaram num nível maior, outros num nível menor. Eu vou tentar colocar aqui como eu estou vendo e tenho visto. A maioria no passado que não iam à igreja temia a Deus. No passado, há 30, 40 anos atrás,
os que não iam à igreja, temiam a Deus. Nos dias de hoje, os que não vão à igreja, que não têm Bíblia, que detestam a Bíblia e tudo mais, eles não acreditam em Deus. Então, do ponto que estavam há 40, 30 anos atrás, desviaram todos. Agora não crê de tal maneira. Antigamente era 0,000,1% de ateísmo. Hoje cresceu, a escola está aí para isso. A escola ensinando coisas que para pôr em dúvida a sua fé. Agora, deixa eu trazer para a igreja. A igreja há 20, 30, 40 anos atrás tinha doutrina. Tinha, não tinha? O pastor pregava a doutrina e a igreja dizia amém. Hoje desviaram disso. Hoje combatem. Hoje não querem essa doutrina. Paulo escreveu que haveria tempo, chegaria tempo que não sofreria essa doutrina. Mas amontoariam para si doutores. Então, de um nível que eles estavam, naquele tempo, 20, 30, que é o meu tempo que eu lembro de igreja de 40 anos para cá. Eu me lembro de 13 anos de idade, 12 anos, o que era a igreja naquele tempo. Pessoas se convertiam mesmo. Se convertia e ficava na igreja. E dava resultado. E depois vinha o pai, vinha a mãe, vinha os filhos, vinha a esposa, vinha o tio, vinha a tia, vinha todos. Hoje é o contrário. Hoje ninguém vai mais. O que aconteceu? Perderam o gozo do Senhor. Estão se desviando. Corrompendo-se a fé. Sabe por quê? Porque naquele tempo a igreja orava 1h30 de joelho no culto de oração, 1h30. Olha onde que se corrompeu. Hoje ora 15 minutos. Tem algumas que nem mais de joelho ora. Olha, naquele tempo o pastor pregava doutrina. Hoje o pastor tem medo de pregar doutrina. Aí se corrompeu também. O que vai ser daqui mais 20 anos para frente? Como que vai ser a igreja de Cristo? Sabe o que eles vão fazer? Estão já fazendo, duvidando das Sagradas Escrituras. Colocando aí, não precisa acreditar nas Sagradas Escrituras, acredite em Deus e deixe o teu coração ser o teu condutor. Não. O nosso coração muitas vezes é enganoso. Sim. Está lá em Jeremias. O teu coração precisa ser conduzido pelo Senhor. E você tem que estar em Cristo. Porque fora de Cristo você está cortado daquela oliveira verdadeira que é Cristo. E por causa disso, muitos têm tomado seus enxertos de falsidades, falsas amizades, falsas igrejas, falsas fé. E outra coisa, antigamente, tinha me lembrei agora, ofertava com amor, hoje não oferta mais. Com amor, eu me lembro, era com amor. Acabou, irmãos. Irmãos, olha que tempo difícil de fé. Olha que falta de fé nesse lugar. Olha que falta de fé nessa nação. Olha que falta de fé nesse Brasil. Olha que falta de amor entre os irmãos. Que ainda, alguns ainda é crente, mas se continuar assim, daqui 10 anos, perderá sua fé também. Ah, meus preciosos irmãos. Para concluir,
Eu quero deixar aqui com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 de Lucas. A Bíblia dá testemunho de que Jesus estava indo, percorrendo cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele estava percorrendo cidades, aldeias de casas, sabe? Aquelas aldeias, várias casas colocadas numa linha. Ele ia ali ensinando. Quem de hoje receberia Jesus na casa? Com internet em casa? Quem receberia? Ninguém. Ninguém ia ouvir o ensino dele. Cada qual diria, eu já tenho a fé, eu já tenho um arqueólogo, eu já tenho o santo bispo fulano de tal, eu já tenho o profeta fulano de tal. Outro diria, eu já sou da Santa Madre Igreja. Outro diria, eu estou ocupadíssimo. Se corrompeu, que até pregar o evangelho hoje não tem lugar que querem ouvir, não. Não querem não, são sabichões demais. Uma sabedoria que vai levar para o inferno, se não aceitar Jesus e deixar esse tipo de vida egoísta. Então diz que Jesus ia caminhando às aldeias, ensinando rumo a Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Será que são pouco ou muito, hein? E agora eu quero perguntar, são poucos ou muito? E diz que Jesus respondeu. Jesus não disse nem é pouco, nem é muito. Mas deu uma letra. Sim, essa letra eu quero. Eu quero estar orientado no que Jesus ensinou como era. Ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar é mantenha-se firme aí na porta estreita. Ou esteja cuidadoso de que a porta aí é estreita. É estreita aí? Ou é larga? É estreita essa porta dessa igreja aí ou larga? Porque Jesus continua dizendo, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Porque eu só posso imaginar o seguinte, alguns imaginam que tem entrado, mas na verdade não tem entrado. Imaginam só. Porque na verdade entraram numa porta larga, que não tem respeito na hora do culto, que não leva as cargas uns dos outros. É o que está acontecendo. Então pensam que estão ali e não estão em Cristo. Muitos procurarão entrar e não poderão. Aí disse ele, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar ali fora, e bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre, ele vai responder, não sei de onde sois vós. Mas não é a igreja? Esses não são os da igreja? Ele dirá, eu não sei de onde vocês são. Eu sou do grupo de tal lugar. Você sofreu a sã doutrina? Você porfiou por estar na porta estreita? Eles dirão. Ele dirá, não sei de onde sois vós. Então vão dizer, olha, temos comido e bebido na tua presença e tu tem ensinado nas nossas ruas. O que você lembra disso? Comido e bebido na igreja? Quando fazem os cultos de janta, de sopa, de comida, O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo e paz.
para a alma. Então eles imaginam que estão comendo na presença dele, mas não estão guardando a doutrina dele, não estão fazendo caso dele. Diz em Isaías que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Você não vê beleza nas doutrinas de Jesus, você não vê belo. Você vê belo as palavras que proferidas aí no púlpito a fim de trazer toda a multidão. Isso é belo para você. Mas você não vê beleza nele para você o desejar. E olhando nós para ele, não fizemos dele caso algum. Quando você não faz caso algum das doutrinas de Cristo e simplesmente se dá por satisfeito em dizer: ah, eu gosto de Deus. Ah, eu gosto de Deus. Eu gosto de Deus? O que significa isso? Ah, eu estou do lado de Deus. O que significa isso? Só significa uma coisa: tem que nascer de novo. Tem que renunciar a tudo. E não adianta querer dar desculpa, não. Com Jesus é assim. Um moço disse: Senhor, permita pelo menos eu sepultar meu pai. Ele disse: não, não, não. Deixe que os mortos sepulte os mortos. Você vê beleza nisso para o desejar? Vê beleza nisso para o desejar? É o que a Bíblia diz. Se você não ficar na porta estreita, você estará um dia dizendo: nós comemos e bebendo na tua presença, Senhor, lá na igreja, junto com os irmãos. Ele dirá: não sei de onde vós sois. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E vocês sabem muito bem o que é iniquidade. A terra está cheia de iniquidade. Muitos pregadores iníquos, igrejas iníquas. Cabe a você pesar na balança o tipo de pregação que você dá por satisfeito. Você tem que entender que você é a igreja de Cristo e tem que lutar por ela. Você está defendendo a causa? Está defendendo? Está congregando? Não está também, né? De tanto ouvir videozinho, tiraram tua fé de congregar, né? Claro, mas leia a Bíblia que você vai ver que é necessário. Não tem ofertado mais. De tanto ouvir videozinhos, né? Toda igreja é ladrona, né? É ou não é? Todo ministro é ladrão, né? De tanto ouvir videozinhos. Esses videozinhos têm roubado tua fé. Tirado você do plano de Deus. E você tem que pesar agora se o que eu estou falando é de Deus ou não. E o que você ouve aí na igreja aí é de Deus ou não. Se for de Deus, meu precioso irmão e irmã, abrace com tudo que há em você e ajude o ministério aí. Ajude o ministro, o pastor, ame ele de coração. Dê a mão. Saiba que ele tem batalha, você está aí para ajudá-lo. E você tem batalha, ele está aí para te ajudar. Aprendam junto pelo Espírito Santo com a Bíblia. Com a Bíblia, o nosso mestre, o Espírito Santo. Seja um crente verdadeiro. Só assim esse mundo verá que existe um povo especial, zeloso e de boas obras, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você não se dá por satisfeito com mimimi. Não, não. Você tem que viver a fé que uma vez foi entregue aos santos da igreja primitiva. Que Deus te abençoe, meu precioso irmão e irmã em Cristo Jesus. Eu convido você a assistir nosso culto às 18h30, todos os domingos em nossa igreja, se puder vir pessoalmente, domingo às 18h30, na rua João Marques da Silva, número 130, no Jardim Horizonte, Londrina, Paraná.
Se não, aqui no canal A Palavra de Deus no YouTube, você vai poder acompanhar o culto ao vivo. Toda quarta-feira às 2 da tarde tem pregação da Palavra de Deus, oração e cânticos também. Meus preciosos irmãos, sede firmes e constantes. Não se dê por satisfeito com uma fé vazia. Você precisa ser a luz do mundo. A luz de Cristo está em você. Deixe essa luz brilhar. Abençoe a todos agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê a eles a paz, a força necessária para prosseguir. Dê a eles a força para continuarem nesta jornada, a grande luta, vencer a batalha. Dê saúde e bênção para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu precioso irmão e irmã em Cristo Jesus e pessoas em geral. Fiquem todos com Deus.